Olá, recentemente eu estava a analisar uma sabatina do Pablo Marçal que ele falou sobre a questão de Angola. Ele falou sobre que Angola, o governo angolano é basicamente um governo comunista. Vou passar aqui o vídeo para mim poder fazer essa reação deste vídeo e depois explicar o que, na verdade, se ele está realmente certo ou se realmente está errado. Vamos entender o ponto todo daquilo que ele falou para que nós possamos chegar a uma conclusão praticamente até o final desse vídeo, basicamente. Preste atenção no vídeo, então, para que eu possa falar sobre esta situação. Então, eu queria saber se a gente ainda deve olhar para o que aconteceu em Camisungo como modelo da sua gestão, já que até agora muito pouco do prometido foi entregue. Não prometi isso. Quem está construindo é eles. O desinteresse em saber a verdade é assustador. Eu não falei para ninguém, vou construir até tal data. Eu não sou gestor de lá, eu sou apoiador. Só um pouquinho que eu estou respondendo. O que está acontecendo lá é o seguinte. Lá é um modelo de cidade, é um vilarejo. A gente está comprando as áreas. Só pra você ver que loucura. A gente tem que comprar as áreas de um partido de esquerda que tem lá, que são comunistas. Tem lá uma casinha do líder do partido. A terra é do povo e a gente, para construir, tem que comprar terreno. A gente tem que alimentar as pessoas. Lá a gente construiu centro esportivo. Lá a gente construiu escola. Alguns empresários. Quando fala a gente, é muita gente. Sou apoiador lá. A gente colocou um posto de saúde. A gente manda médico daqui. A gente que custeia. Lá a gente fez galpão de empreendedorismo. Eu coloquei lá máquinas de fazer tijolo, eles fazem os tijolos. Se a reportagem fosse honesta, a que foi lá, se ela for honesta, ela vai ver. Ela não foi honesta porque se ela quiser entender e não só queimar uma pessoa, ela vai entender o que está acontecendo. Quem constrói são as pessoas de lá. E é na velocidade delas. Elas fabricam o tijolo ecológico, eu doei as máquinas. A rede elétrica que tem lá, quem doou foi minha família. Nós somos grandes apoiadores e eu fiz uma promessa para esse povo. A promessa foi: não saio daqui até terminar a última casa. Ninguém tá com um gargalo lá, ninguém é prefeito lá e ninguém tá falando que vai construir até tal data, porque quem constrói é o próprio povo. E aí que tá a grande verdade. Os últimos 2 aniversários da minha vida, eu dediquei a fazer um leilão para lá. Bem, conseguimos ver o vídeo e ele falou sobre várias coisas, mas o que eu vou me apegar basicamente é só num ponto. O Partido de Angola é comunista. Será que aqui em Angola é governado por partido comunista? Bem, sobre a questão do povo construir as casas, eu já falei aqui, já tem vídeos aqui eu a falar sobre Camisungo, como é que são as construções de casas lá. Energia que o Camisungo tem, eu já expliquei que foi mesmo ele quem deu. A água, basicamente, eles é que trouxeram, basicamente que fizeram a escavação, a perfuração para conseguir ter água lá no local. O povo é que faz os tijolos, tudo que tem a ver com as casas, praticamente o povo é que está a fazer, e a alimentação, praticamente tudo isto. Mas o que me chamou a atenção é basicamente sobre a questão de comunista. O governo angolano é comunista. Vamos conseguir compreender. Eu vou pedir aqui que vocês prestem atenção para conseguir compreender 2 pontos aqui interessantes. Existe a questão de ser comunista e ser ditador. Comunista se refere a uma ideologia política e econômica que busca basicamente a propriedade coletiva dos meios de produção e a igualdade social. Quando falamos propriedade coletiva dos meios de produção, estamos a nos referir que os detentores do meio de produção é o Estado. Ele é que rege tudo, ele é que emprega, ele é que cria, ele é que decide o que é que vai se criar, o que é que não vai se criar. É assim que funciona uma ideologia comunista. Já um ditador é basicamente um sistema de liderança que exerce o poder por meio da autoridade e da força. É mais ou menos essa questão. Independentemente de qualquer ideologia, um ditador ele pode ser alguém que seja comunista, como até mesmo capitalista. Existem ditadores comunistas e capitalistas, mas na sua maioria, a maior parte dos comunistas são ditadores. Dificilmente você vai procurar alguém que é comunista e não é ditador. Mesmo as suas políticas comunistas, eles chegam com perspectiva de implementar na mente das pessoas. Por isso é que você vê, tem muita complicação de pessoas por serem contrariadas de acordo com alguma política e muito mais. Existem pessoas, normalmente os comunistas são considerados como esquerdistas, já os capitalistas são mais considerados como os de direita. Não basicamente capitalista em si, um conjunto de coisas que está englobado também o capitalismo,
é que são incluídos basicamente ao pessoal de direita. E Angola, desde 1975, ele passou por um regime de comunismo, né? Praticamente adotamos o sistema comunista. Tudo porque os nossos maiores aliados eram basicamente países que adotavam um sistema comunista, como Cuba, como União Soviética na altura. Todos esses eram nossos aliados. Basicamente, o que aconteceu? Existia uma guerra entre duas ideologias diferentes, né? A ideologia comunista foi apoiada pela Cuba e pela União Soviética, que é basicamente o partido que está no poder atualmente, que é denominado como MPLA. Já tinha um outro partido que era basicamente de direita, que tinha mais um sistema democrático, um sistema capitalista, que era apoiado pelos Estados Unidos, mas depois foi tirado o apoio que, por conseguinte, ele acabou perdendo aquilo que eram aqueles seus reforços e perderam a guerra que tinha aqui, que era considerado como a guerra civil entre dois partidos que queriam entrar no poder. Mas como um partido venceu, ele ditou o regime que devia ser optado, ou seja, que devia ser implementado cá no país, como, por exemplo, o regime comunista. E desse regime comunista que foi se implementando, Angola caiu praticamente num momento de crise enorme, que tiveram que mudar o regime para um regime mais capitalista e eliminar praticamente a ideologia comunista que pairava cá em Angola. Mas só que com o tempo, este regime não foi implementado na íntegra. E que vive mais aquele sistema, aquela questão de capitalismo oculto, que eu chamo capitalismo oculto. Como é que funciona esse capitalismo oculto? É do tipo que o país é comunista, mas na verdade dizem ser capitalista. Ou seja, tem empresas, tem iniciativa privada, mas são poucas, e a maior parte dessas iniciativas privadas são controladas pelo Estado, e assim sucessivamente. Se vocês verem a situação de cá de Angola, você vai se deparar com uma situação em que a maior parte das empresas privadas que temos aqui tem em mão de dirigentes do partido no poder. É basicamente essa situação. Então, não considera-se claramente um regime capitalista, um ideal capitalista cá em Angola, mas o governo vive com um comunismo e finge que é capitalismo. E além do regime capitalista que nós vivemos, comunista, que a gente vive aqui, existe também a questão ditatorial. Nós temos uma ditadura extrema, em que, assim como no Brasil, o jornalismo normalmente é controlado maioritariamente pelo Estado, pelos partidos comunistas. Aqui em Angola também funciona assim. Inclusive que certas pessoas que acabam saindo nas ruas, manifestando os seus direitos, acabam sendo presos, como um dos exemplos, esta pessoa que está a falar aqui, que atualmente está preso, mas para que ele possa sair é necessário que ele saia a público e pede desculpa no presidente da República para que ele possa sair. E como ele vai falar mesmo aqui, ele não aceita pedir desculpa ao presidente da República por conta dessa situação. Afro-saudações angolanos, Eutanais Neutro diretamente da prisão. Os intermediários de João Lourenço vieram aqui falar comigo e falaram que se eu não estou a sair da cadeia até agora porque eu não pedi desculpa ao público, ao presidente João Lourenço. Eu nunca vou te pedir desculpa, meu irmão, porque quem me deve desculpa e quem deve desculpa na minha família é o povo angolano, é o senhor João Lourenço, porque não é só eu que falei que ia melhorar o que está bom, ia corrigir o que está mal. Estava bom, porque no tempo do José Eduardo dos Santos, a maioria dos angolanos trabalhavam e os que não trabalhavam viviam de biscato, mas no teu tempo os que não estão a trabalhar também não conseguem nenhum biscato, porque o dinheiro está
difícil. A Isabel dos Santos, que dava muito emprego, mais que o próprio governo, estás a perseguir a senhora e ela teve que sair do país. As empresas dela estão fechadas. Os que trabalhavam na empresa dela nesse momento também estão desempregados. Falaste que estás a combater a corrupção, mas não estou a ver nada, porque o Adeltrude da Costa está sempre a trabalhar contigo, mesmo a roubar milhões e milhões do nosso país. Dizes que combates a corrupção, eu estou aqui na cadeia, não tem ninguém que está preso. O Augusto Tomás só ficou preso porque já tinhas problema com ele pessoal, não é combate à corrupção. Agora eu tenho que vir dizer, João Lourenço, desculpa por eu te falar a verdade, mas velho, manda virem aqui na prisão, nesse teus cavalos, me cortarem a minha cabeça, não conta com a minha desculpa. Povo angolano, eu posso ficar aqui mais 5, 10 anos, mas se for para mim se vender, porque o MPLA quer me dar dinheiro e me falaram assim, Tanás, escolhe o país aonde queres ir com a tua família, recebe o teu dinheiro e fica calado, não fala mais do país, não abre mais o olho do povo angolano. Meus irmãos, eu não estou à venda, eu não sou ativista das redes sociais, eu sou um ativista da linha da frente e vocês, senhores do MPLA, tiram da vossa cabeça essa ideia que vocês falam que todo homem tem o seu preço. Eu não tenho preço, por isso estou a fazer esse vídeo para dizer, ou vocês me soltam, ou eu vou preferir morrer e dizer, povo angolano, tiram o MPLA do poder. É mais ou menos essa questão que aqui em Angola vivemos. Angola vive praticamente um regime comunista, sim, comunista, mas disfarçado, tal como o Brasil. Tem iniciativa privada, tem muita iniciativa privada no Brasil, mas a maior parte, o partido que está no poder, o governo que está no poder, ele tenta controlar toda a iniciativa privada e dita o que você vai falar, o que você não vai falar. E até a comunicação dominam por completo. O mesmo acontece aqui. Tal como no Brasil, os partidos opositores não têm aquela situação de ter direito de tela nos programas televisivos, cá em Angola também acontece isso. Eu acredito que em Brasil ainda tem aquelas empresas, ou seja, empresas de comunicação privadas, como o SBT é um deles, que praticamente se abstém desse tipo de situação que tem a ver com o governo. Mas aqui em Angola não temos nenhuma empresa de comunicação privada, e se tua empresa de comunicação privada estiver em vigor, basicamente, cedo ou tarde ela será comprada pelo Estado, terá mão do Estado para que ela possa trazer informações que o Estado decide que devem trazer. Por exemplo, eu estou aqui a transmitir esse tipo de informação, mas se ordens superiores se apercebem desse tipo de situação, posso receber uma advertência concernente a esse tipo de informação que eu estou aqui a trazer, mas é uma situação que eu sei que não é muito grave, que eu poderei reverter esta situação, que embora seja difícil, mas conseguirei reverter esta situação. Temos exemplos de empresas aqui em Angola como que tiveram iniciativa privada, mas depois de algum tempo o Estado interferiu e atualmente só transmite informação do Estado que até a população em si é contra essas empresas, como, e eu vou citar, não tenho receio nenhum, como a TV Zimbo, como surgiu aqui em Angola. Basicamente, ele trazia informações sem tabu, sem nenhum preconceito, independentemente de quem era essa informação. Mas atualmente já não transmite esse tipo de informação e muitas pessoas daqui de Angola já se absteram de assistir esses tipos de programas, ou seja, de televisão. Que é a TV Zimbo, temos a Palanca TV e muitas outras que temos aqui. A TPA1, TPA2 já são praticamente do surgimento desse governo comunista. Basicamente, é assim que funciona aqui a nossa política cá em Angola. Pablo Marçal praticamente tem razão de dizer que Angola vive um sistema comunista e ditatorial. E sobre a questão da construção, que ele diz que o terreno praticamente é das senhoras
camponesas que estavam lá no local, mas para poderem construir, ele tem que pagar ao governo, mas tiveram que comprar mais o terreno, a terra, ao governo. Aqui temos uma lei de terra de que, não sei se o Brasil também é assim, de que toda e qualquer terra pertence ao governo, o que significa que, se você construir aqui uma empresa nesta determinada terra, a qualquer momento, se o governo dizer não gostou dessa terra e vai te receber essa terra, pode te receber na normalidade. Esta é a lei de terra que nós temos aqui, basicamente, que toda a propriedade pertence ao governo. Isso afasta muitas pessoas que são investidores de poderem investir cá em Angola e automaticamente eles se abstêm. Por que motivo? Porque a qualquer momento que eles metem aí a sua empresa, a qualquer momento o Estado pode lhes bater na cabeça e vir chegar e receber a terra dessa pessoa e automaticamente fica assim. Basicamente é isso que eu queria praticamente reagir aqui, porque ele afirmou que aqui em Angola a liderança é comunista. Sim, temos uma liderança comunista, ou seja, uma liderança completamente esquerdista, e que já tentou entrar partidos que sejam diretamente de direita, mas infelizmente nunca são aprovados. Ou seja, tem simplesmente um partido de direita que praticamente confronta diretamente com o partido que está no poder, mas que infelizmente, por causa de algumas manobras eleitorais e muito mais, acabam não entrando por causa de questões de fraude. E se você brasileiro acompanhou as últimas eleições que nós tivemos, teve muita confusão, até imprensas internacionais falaram sobre essa situação, mas infelizmente ele não conseguiu entrar mesmo por causa dessa situação que acontece lá dentro das questões eleitorais. Vamos esperar 2027 que a gente terá uma outra eleição que talvez poderá mudar alguma coisa, mas enquanto a máquina tiver sobre o poder de alguém, dificilmente poderá mudar. É basicamente essa questão. E essa é uma das razões que faz com que muitos angolanos que estão aqui começam a ganhar dinheiro e depois de ganharem bastante dinheiro saem do país e nem querem mais saber do país, porque automaticamente, até mesmo para seres empreendedor, tem muita barreira que você tem que passar cá, que é basicamente essa situação que tem acontecido. Existem pessoas que apoiam muito o governo no poder, que discordam disso que eu estou aqui a falar, porque, embora eles não tenham nenhuma oportunidade, mas discordam disso, que é muito normal vocês verem pessoas aqui abaixo a discordarem, mas na maior parte das pessoas vão concordar, tudo porque a maior parte não tem convênio com o governo que está no poder, mas automaticamente eles tendem a discordar, tudo por que motivo? Porque eles vivem na pele o sofrimento praticamente que o povo aqui passa. Basicamente, cá temos um Maduro parte 2, né? Embora seja um pouquinho mais flexível que o Maduro, né, aqui, mas temos um Maduro praticamente. É basicamente essa situação. Nosso país não aceita ir contra o FMI, não aceita ir contra os Estados Unidos, mas o Maduro consegue fazer isso. Então, digo que esse é um Maduro pequeno, então não tem muito aqui para reclamar sobre essa situação. Ou seja, podemos até reclamar pelas situações que a gente passa aqui, mas infelizmente temos que aguentar até um determinado período, até que o povo aí abrir mais a visão e decidir se manifestar contra esse tipo de situação. Basicamente é isso que eu queria partilhar aqui. Ele tem toda a razão, temos essa situação e tudo o que ele falou é pura verdade. Estamos juntos, até a próxima então.